e temos 54 porções ao todo de que nós estudamos durante o ano. E agora estamos nas últimas. E o que acontece depois dessas próximas três porções? Quatro, três, quatro porções. Começamos de novo. Como começamos de novo com algo que já estudamos? Na verdade, do que se trata não é de algo escrito num livro, e sim da nossa própria vida, né? O que está escrito aí só é um reflexo de nosso dia a dia, de nossa vida, de nossa alma, das coisas que nos acontecem e de como reagimos ou como as encaramos. Isso é o que está nesse livro. Pues é um manual de instruções que praticamente tem sabedoria infinita, né? Em algum momento se esgotaria todo o que nós estudamos e aprendemos acerca de cada porção? Não. Así como nossas experiências não se esgotam, assim como você vai atender teu paciente, ou vai no teu serviço, ou vai se encontrar novamente com a pessoa com a que se encontrou cada manhã durante os últimos 30 anos, e um dia não é uma cópia do outro. Que bom que não é, né? Onde você vai falar exatamente a mesma coisa, ou ouvir a mesma coisa, é porque senão seríamos máquinas. Nem as máquinas, hoje a inteligência artificial consegue se renovar permanentemente. Então, nem as máquinas, né, repetem todos os dias. Então, nossos aprendizados também não se repetem e não teriam por que se repetir. Se atualizam. É um aprendizado contínuo. Por isso eu chamei essa porção, ou esse dia de hoje, o aprendizado contínuo, né? Nunca deixamos de aprender. Mas estamos dispostos a aprender? Aí que está a grande pergunta. ¿Estamos abertos para aprender? ¿Estamos abertos para entender que ese relacionamiento de 10, 20 o 30 años con la misma persona, si no for diferente a cada día, se esgota? Se esgota, vira rotina, vira brigas. ¿Por qué? Porque no tem renovación. Y ese es el proceso de vida y de muerte, o proceso de renovación. Agora, vamos a hablar agora então destas de esta, de estas porções, da energia de todas estas semanas, né? Aproveitando que hoje não falamos de uma especificamente, mas nós teríamos que falar agora, hoje ou na próxima semana, de Nitzavim. Nitzavim se lê sempre o sábado anterior a Rosh Hashanah, que seria o início do ano. Mas que início do ano é esse? É isso que vamos ver um pouco e começar a responder a pergunta de que é Rosh Hashanah. Tinha muito curiosidade por aí, pessoal. O que é? O que tem essa energia? O que se comemora? Se festeja? Se lamenta? Se perdoa? Que acontece ali, né? Em Rosh Hashanah, na cabeça do ano, ou no início do ano, né? Nós sabemos que existe mais de uma data onde tem um início do ano na Torá, né? Mas aqui estamos falando basicamente de iniciar novos ciclos. E está bom que tenha mais de uma. Eu diria que tem no nosso calendário 365, às vezes 366 formas diferentes de iniciar um período, porque a cada dia estamos iniciando um período. Podemos colocá-lo em dias para não complicar e colocá-lo em horas, né? Mas temos 366 períodos que estamos fechando e abrindo permanentemente. Com qual consciência? O que aprendimos do período anterior? Sabemos que na Kabbalah um dia é um organismo vivo e nenhum dia é igual ao seguinte, né? Todos os dias são como entidades com sua energia própria. Imagina então humano. E imagina então tua relação com esse ano. Você se relacionando com esse ano. Pelo menos 360 esse ano 366 interações ano bissexto. Pelo menos. E que surge dessas 366 interações que você tem com cada dia do ano? Bom, tua vida, teu resultado, tua realidade. ¿Eh? E se trata disso. Todas as festas
conmemorativas, todas eventos, se trata exactamente de eso, de una renovación y continuación, de un estar atento para continuar. Por eso que deixamos para a semana que vem, então entra nessa outra porção, porque tem que ser imediatamente antes do início desse ano novo. Os judeus tomam como ano novo judaico. Nós vamos muito além. Você sabe que cada semana vamos muito além de uma religião, né? E que bom, e que bom, porque senão você coloca lá uma porção num canal do YouTube e você fica quase dormindo, né? Porque diz, ah, todo ano é a mesma coisa. O que estão me falando? Estão me falando de um tal Moisés, que eu nem sei o que foi, nem me interessa muito, né? Mesmo uma pessoa muito religiosa, que é isso, né? Um fato repetido e saiu de tal terra e foi para outra e tem que atravessar um rio e todo ano é o mesmo e todo ano é o mesmo e nas sinagogas, em todo lugar. Fica um pouco, por isso que as pessoas se afastam da religião, né? E não encontram sentido, não encontram nenhum sentido em toda esta história, né? Los propios rabinos no encuentran ningún sentido porque si no, no estarían repitiendo esto día tras día y año tras año, ¿no? Eh, o fato de encontrar o sentido. Y un primer sentido es ese, establecer una continuidad, así como acontece con los días de tu vida, con los años de tu vida, iniciar humano no mismo estado o peor do que finalizamos o anterior. ¿Pasa algún sentido? ¿Tiene evolución allí? ¿Tiene crecimiento? No tiene ningún crecimiento. ¿Eh? Eh, Hoy ya sabemos que así como si nos iniciásemos un nuevo ciclo o un nuevo año, así como finalizamos o anterior, estaríamos igual que como estábamos a los 2, 3, 4, 5, 6 o 7 años de vida, porque no teníamos evoluído nada. ¿Y cómo se dio esa evolución? Esa evolución donde nos demandábamos y solo queríamos recibir, y que está muy bien. ¿Eh? Cuando éramos pequeños solo queríamos recibir. ¿Eh? E depois, o que que aconteceu? Bom, depois começamos a ver que se não começamos a dar um pouco, não formaríamos um relacionamento, não nos daríamos com ninguém, Porque dar, se dar como alguém, que é? Quando você diz, não me dou como aquele. Não me dou, não me entrego, não tem nada de mim que esteja ao serviço de dar. Se eu não me dou com uma pessoa, com uma sociedade, com os colegas de trabalho, quer dizer que eu só estou sendo egoísta, eu não me dou. Y así todo, a partir de que comenzamos a escucharlo, comenzamos a entenderlo. Ahí que estaba el problema. Y ese entendimiento es aquel que necesitamos durante cada reposición de ciclo, cada nuevo ciclo. No hacer una lista de ano nuevo, sino entender determinadas cosas para crecer. Por aquí, en estas porções también, que é o final do quinto libro, y después iniciamos de nuevo en el primer libro, con otros entendimientos y renovados. O final do quinto livro é quando Moisés morre, né? Dia 7 de Adar. E tive uma pergunta esses dias, falou, bom, mas agora estamos falando do Rosh Hashanah, e isso vai acontecer em 2 de outubro, agora. Quarta-feira à noite, já começa depois das 6 da tarde, quando no pôr do sol, o Rosh Hashanah, o Ano Novo. Agora vamos falar um pouquinho disso. Um pouco, porque um pouco vamos falar na próxima reunião e um pouco mais na seguinte, né? Mas vamos abrir uma porta. Eh, Mas só que Moisés nació y morreu. Ou seja, entrou e saiu pela mesma porta, o mesmo dia, 7 de Adar. Que lá está pelo mês de fevereiro ou março. Nosso calendário não cai no mesmo dia, sempre, não se encaixa sempre no mesmo dia do ano, calendário gregoriano, do calendário solilunar, né, do calendário judaico. Então, isso acontece em fevereiro ou março. E por quê? Se agora estamos lendo a porção de Moisés, está quase no dia, essas duas, três porções finais, no dia da morte de Moisés. Inclusive, ele escreve uma canção, vamos falar no próximo sábado, escreve um cântico nesse dia, né, no último dia. Depois vamos ver se compartilhamos também alguma, se encontramos no YouTube esse cântico e compartilhamos. E isso está na última porção de Deuteronômio. Mas isso acontece agora. Mas agora, por que agora?
Bom, porque nosso calendário, primeiro, não tem nada a ver com outro calendário, como esse que estamos, 7 de Adar. Segundo, que as porções da Torá levam outra cronologia do que, por exemplo, as festas que se comemoram em cada data. Também podemos vê-lo como que Moisés cumpriu um ciclo. ¿M? Ou seja, todo ano, 7 de Adar, ele morre e nasce, podemos dizer. Se nós somos capazes de morrer y nacer también a cada ano numa determinada data. Y estas datas só están allí para que tomemos conciencia de ese morrer y nacer. Que no estamos yendo un poco além, estamos diciendo, toma conciencia diariamente. Mas vamos supor, que você diga, não, eu vou tomar consciência lá quando diz Rosh Hashanah, o início do ano. Eu entendi que é espiritual e não é material. Então, esto de cortar as frutas, comer as coisas, todo isso é um ritual. Mas eu entendi que não é o ritual, isso da religião. Eu entendi que vai muito além disso. Então, eu entendo que são ciclos, assim como o ciclo de nascimento e morte de Moisés, em nosso psiquismo. Estamos falando de todo o que está no nosso psiquismo. A Torá é nossa psique. Não tem um tempo e não tem um espaço. Acontece quando todo isso? O tempo todo. O tempo todo você está saindo do Egito, ou seja, saindo da escravidão. O tempo todo você tem um caminho pelo deserto. Às vezes, você chegou na terra prometida no teu relacionamento, mas você ainda anda no deserto no profissional, no deserto. ¿Eh? Não deu certo, no deserto. Não dá certo. Estou no deserto. Não dá certo porque estou num deserto. Porque fico caminhando, passeando lá, sem encontrar a saída, sem encontrar o rumo. Muitas vezes estamos na Terra Prometida, chegamos lá na Terra Prometida, em algum aspecto, e em outro estamos ainda presos no Egito. E de qual podemos aprender? Aprendemos muito mais daquele lugar onde ficamos presos. Então, uma das chaves é entender que precisamos aprender de todo esse ciclo que passou, seja o ano velho, o ano novo, o dia anterior, o mês anterior, todo um círculo de 54 porções que estamos lendo a cada semana, o que preciso aprender? Aonde fiquei preso nesse período? Que coisas me deixaram preso? Preso quer dizer, conscientemente eu não consigo sair desse lugar, ou não consegui, esse lugar me pegou e aí fiquei repetindo experiências, por exemplo. Que se eu saísse desse lugar, eu estaria começando a andar. ¿Para onde? Para aquilo que eu me propus, para aquele lugar que é meu lugar, para minha missão de vida, para a energia que eu preciso, para sair de Egito, para entrar na Terra Prometida. Vamos colocar muitas analogias, muitas metáforas, mas todo está falando do mesmo. Não estamos indo a um lugar. Saímos da infância, saímos da lactância e vamos para uma vida adulta. Para isso usamos as porções, as semanas, os dias, para evoluir. ¿Mm? Eh, então, de que trata fundamentalmente, e agora sim especificamente, este dia de Rosh Hashanah? De um juízo. O que se chama juízo? Juízo relacionamos com julgamento, com que deveria ter um juiz, e se tem um juízo teria um acusado, mas um juiz neste caso e neste entorno que nós estamos falando, principalmente na parte espiritual, quem que é o único juiz? Deus, o Criador, a luz, o sistema, o sistema este do que o que va o que, é o tetragrama, é o único que poderia emitir um juízo. hum? Além de nós, que passamos julgando, entendendo que nós podemos julgar algo ou alguém, né? Que é o que nos leva justamente a maiores transgressões de cada ciclo ou de cada período. Então, é um momento do juízo, onde nós deveríamos estar lá. Deveríamos estar lá. En cada periodo, cuando acaba una vida física y a pessoa morre físicamente, porque a alma no morre, todas assim, não, as culturas ou as religiões, os caminhos nos falam de um julgamento, de um juízo, de um lugar que precisamos transpor, responder umas perguntas, sei lá.
onde somos julgados. E isto tem alguma coisa a ver. Claro que não somos julgados dessa forma como nos falam as religiões, porque o juízo sempre é um auto-juízo, é um alto julgamento, é um alto no caminho. Diz, auto, espera aqui, o que que você fez? Como você o fez? Será que repetir isso vai te trazer boas experiências, tanto para essa vida física como para a vida de tua alma? Aí que está a chave. Aí que está a chave que abre todas as portas. Porque ¿qué nos trazen las religiones? Culpa, pecado y arrepentimiento. Tres cosas que son lugares estáticos, o sea, lugares fixos. Son estados, un estado de culpa. ¿Cuándo la persona sale de un estado de culpa? Muchas veces ni después de 10 años de psicólogo. ¿Cuándo que una persona sale de un estado de arrepentimiento? Me arrepentí do que eu fiz. Tá, e onde que eu avancei com isso? E o que que eu vou fazer com isso? Pecado. A pessoa se acha pecadora. Tem pessoas que até se tiran a vida, se suicidan porque se acham que são pecadores. ¿Aonde nos levan esses estados? A lugar nenhum. É como caminhos que não têm mais saída. Culpa, arrependimento, arrependimento. Mas se tem algumas pessoas novas que estão hoje aqui conosco e não, ainda não entenderam a dinâmica, uma das dinâmicas é tirar as camadas por trás das quais se escondem as religiões, porque quem trouxe toda a culpa são as religiões. E qual que é a primeira camada que nós vemos aqui? As palavras. A palavra arrependimento. Arrependimento. Cabía o conceito que nós entendemos hoje como se arrepender, cabía ou estava na cabeça, por exemplo, de Cristo, ou de Moisés, ou do rei Salomão? Não, porque está mal traduzida. Porque a palavra em si, que nós conhecemos agora em português, foi traducida de outras línguas. E em outras línguas, qual que é essa palavra? No hebraico, Falamos do rei Salomão agora. que aconteceu agora, né? Algo aconteceu aqui na transmissão. Continua se ouvindo bem, né? Bem, se tinha se desconectado o microfone. No hebraico é teshuvá. Uma teshuvá. Que quer dizer? Um retorno. O que estamos fazendo agora nestas datas, nestas... Estamos retornando, estamos voltando. Estamos voltando a um lugar. A qual lugar? A um momento onde fazemos vamos dizer, fazemos um balanço e observamos novamente o período anterior para encarar um novo período ou um novo pacote de vida. Esse novo pacote de vida tem que conter evolução, porque senão ficamos lá na infância, lembra? Não ficamos na infância biologicamente, mas psiquicamente. E em grego, uma metanoia. O que é a metanoia? Ir além da mente. Ah, e quando eu me sinto culpado, eu vou além da mente? Não, eu vou aquém da mente. E quando eu me sinto pecador, vou além da mente? Não, nem lembro da mente. Eu começo a sentir uma coisa no peito, uma pressão, e todos te culpam, ou até o padre da igreja culpa os fiéis. Não é por aí. Então, vê, quando eu digo metanoia, quando eu digo teshuvá, quando eu digo voltar a um lugar para rever, e metanoia, ir além da minha mente, vamos unir agora as duas palavras. Eu volto num ponto, eu faço um restart, eu volto num lugar para ir além de, para ir além da mente, para ir além da mente que me levou à situação que eu tenho hoje, que de repente não me agrada, que de repente me trouxe problema familiar, que talvez fez com que eu brigasse com ou que eu tivesse a necessidade de pedir perdão, ou que de alguém pedir perdão para mim. Todo isso são distorções. Mas, quando eu entendo que posso ir além da mente, posso entender o que aconteceu, digo, bom, tive a distorção porque eu não compreendia tal coisa, porque eu tinha uma percepção equivocada, mas agora eu entendi. Quer dizer, agora eu posso ir além da mente. Então, não é um estado estático, é uma continuidade. Por isso eu falei,
continuidade no aprendizado. Eu continuo aprendendo sempre, sempre e sempre. Não é um dia aprendo, outro dia eu dou três passos para frente, dois para trás, depois tenho que me confessar, e que ganhei com isso? Nada. Essa confissão, confesso que não me sentia à vontade com isso que eu fiz, ou com o resultado do que eu fiz. É para mim mesmo. Poxa, sim, agora. E agora, como encaro o próximo período? Bom, o próximo período eu encaro com pé muito mais firme. Por isso tem uma parte ali nestas porções agora que diz ficar em pé firme frente ao Criador, frente ao sistema. Firme. Quer dizer, firme é firme, decidido, com total consciência do que estou fazendo. Então, Rosh Hashanah nos fala de um juízo, ou de um julgamento, onde está o Criador lá, tem um juiz, que é o juiz, e tem um acusador, tem um anjo acusador. Esse anjo acusador tem absolutamente todas as provas, e veja que interessante, diz o Zohar, todas as provas para te julgar. Bom, mas eu posso ser inocente, eu posso pedir clemência, alguém teria que me perdoar, eu posso pedir misericórdia, ¿eh? Mas o anjo acusador prácticamente no te abre no, no te dá a chance de você esperar que seja contemplativo, que esqueça de alguma coisa, porque o anjo do acusador tem as filmagens, as gravações e as fotos de tudo o que você fez. Ou seja, está bem argumentado. Ou seja, no juízo tem as provas de absolutamente tudo o que você fez. Então, se você for, e vamos colocar uma palavra horrível, mas culpado, que estamos falando de um juízo, se em algum momento você for considerado culpado, você vai pedir misericórdia. Quem pede misericórdia ou clemência são os culpados. E um justo ou um inocente pede, não, não precisa, porque sabe que é inocente. Não precisa pedir nenhuma misericórdia. Você só pede misericórdia ou pede ser salvo se você se considera culpado. Se você sabe que foi pelo caminho errado. Errado é o caminho do pecado. Pecado quer dizer errar o alvo, né? Se você for errando o alvo ou errando o caminho, você vai sentir que tem que mudar essa situação. Mas, geralmente, o que acontece? As pessoas pedem misericórdia, por favor. Não tem ninguém que vai te dar misericórdia. Porque agora estamos explicando o processo e entendemos que se Deus fosse misericordioso, estaria fazendo algo diferente ao que é o processo de criação e o processo certo, por exemplo, do Rosh Hashanah. Um juízo onde Deus entende, mesmo tendo um fiscal acusador, que en nos hogares se llama perseguidor, que te persegue, te persegue. ¿Para qué te persegue? ¿Por qué te persegue? Para que você de uma vez reconheça que esse caminho estava cheio de erros, então agora precisa ser mudado para o próximo pacote de vida. E que acontece então lá onde diz ficar de pé firme na frente do Criador? Quer decir, y dice se considerar culpado. Sí, tudo bem, me declaro culpado. Pronto, é o que está lá. Se declarar culpado, diz o Zohar e o Ari Kadosh nos seus comentários. Se declarar culpado quer dizer, tudo bem, eu vou evitar todo este juízo. Isso existe também na lei nos Estados Unidos, no Brasil, né? Esse sistema de juízo, onde aquele anjo acusador é o acusador e a testemunha também. Quer dizer, não tem forma de te salvar. E se não tenho forma de me salvar, é, primeiro porque não existe salvação, e segundo porque entendo, digo, oh, tudo bem, me declaro culpado. O que acontece quando se declara culpado?
vai diretamente a ver ao juiz. E o que acontece com esse juiz? Esse juiz é bondoso, esse juiz não julga. Não julga. Por quê? Porque também não perdoa. E se não pode perdoar, então não pode julgar. O que vai acontecer com esse juiz? Vai dizer, não, você tem mais humano. Se você foi lá por um período, vai dizer, ah, tudo bem, você tem mais períodos para corrigir isso. Mas corrija, porque se você não fizer a correção desde dentro, lembra? A correção vem desde fora. Se você não corrige desde dentro, a luz te corrige desde fora. E se a luz vai te corrigir desde fora, vai doer. Vai doer muito. Então, para que servem nesses momentos, esses cortes, esses finais, esses inícios? Para iniciar um novo ciclo desde um lugar de nova percepção, de transformação, de entendimento, de techuvá, de voltar num ponto para agora sim começo com muito mais força. Abasteço o combustível e vou por mais um período. Essa renovação, essa mente nova, esse além da mente, essa metanoia que te evita da paranoia. Ficar com a mesma mente, repetindo, é do lado da mente. Uma personalidade que se foi criando do lado da mente e te deixa louco, te enlouquece. Não, não, não é paranoia, é metanoia. É ir além da mente para fundar permanentemente um novo eu, muito mais próximo daquele que entende como que funciona o universo. Quem que não entende como funciona o universo? A criança. Quem que entende como funciona o universo? Alguém que vai adquirindo essa maturidade. E o próximo pacote de vida não poderia ser diferente a um pacote de vida mais evoluído, como esses casos onde 1.0, 2.0, 3.0 vai acrescentando, né? Nos modelos dos carros ou dos programas, né? Uma versão mais atualizada de você mesmo, mais corrigida. Se a tendência for você ir corrigindo a versão e melhorando, você é muito bom para o sistema, porque o sistema vai fazer uma projeção e vai dizer, se você entendeu e melhorou o que for melhorar, melhorou. Quer dizer, a projeção é ótima, porque é tua própria realidade em projeção e não tua própria realidade em incerteza, ou em se sentir culpado, ou em pedir perdão, ou se arrepender do que fez. Sim, sim, tudo bem. Isso é uma consequência, se arrepender do que fez. É uma consequência, nem preciso pensar em arrependimento, porque se eu estou criando um novo pacote desde outra percepção, desde novos entendimentos, por que que eu precisaria me arrepender? Já está implícito, ¿eh? ¿Para que eu vou perder tempo me arrependendo do quê? E a mesma coisa de dizer, bom, eu não fiz tudo o que tinha que fazer, não fui na academia, engordei 20 quilos, agora estou me arrependendo disso. Tá aí, o que acontece? Continua comendo e bebendo igual, mesmo que arrependido. Agora, se eu digo, não, não, já há um mês que comecei estritamente uma dieta, comecei na academia, estou me sentindo bem melhor. Ah, mas você não se arrependeu? Não, para quê? Já não faz sentido. Te fica implícito o arrependimento. Por isso que o arrependimento é algo que não faz sentido, não tem nenhum sentido. Tem sentido, tem sentido para as religiões. Novamente, te deixa no mesmo lugar. E a religião o que mais quer é que você fique no mesmo lugar, que não incomode. Né? Fica ali, quietinho. Né? E nós precisamos de servos de Deus, quietinhos e ainda que se sintam culpados por ser espirituais. Né? Hum. Mas tudo isso não é o que está na Torá. É o contrário. Exatamente o contrário. Por isso que eu falava que muito além das formas, do que se reza, se fala, cada uma das coisas que acontece lá nos rituais e nos cerimoniais, tem coisas que fazem muito sentido. E já vamos ver algumas delas, né? E por que fazem sentido. Mas precisamos entendê-las se queremos em algum momento praticar ou entender. Precisamos entendê-lo.
Porque si no entendemos este concepto básico, jamás lo entenderíamos. Ficaríamos repitiendo frases y repitiendo como cualquier religión. Repetimos, hacemos un ritual, ano tras ano, e eu pergunto para a pessoa, por que você faz isso? Não, não, porque hoje é o dia de... Não, não, eu já sei que hoje é esse dia. Mas por que você faz isso? É bom, porque todos fazem. É. E por que todos fazem isso? Bom, ninguém sabe, mas todos fazem a mesma coisa. Esta nova esta nueva realidad, este nuevo mundo, esta nueva era, só a criamos si entendemos lo que estamos haciendo y si dejamos de nos sentir culpados por no hacer lo que todos hacen. Es la única forma. Y dejamos de caer en palabras vacías, ¿vale? Como pecado, culpa, arrepentimiento y todas, salvación, palabras vacías que no tienen ni un fundamento. No por una cuestión dogmática o religiosa, que yo digo, no, yo voy a hablar de otra religión, no. Ao contrário, estamos falando do que originalmente foi pensado e colocado lá naqueles pergaminos. Pelo menos vamos partir dessa base, que é uma base mais sólida. E depois vamos continuar aprofundando. Ou seja, de que forma eu posso aprofundar, conferir e testar isso que está escrito? Com a vida mesma. Quando você diz, não, se eu acredito em tal coisa, se eu todo dia repito tal coisa e que vai me salvar e que eu mereço, não sei, mereço tal coisa, e isso te ajuda, tudo bem, me mostra então que isso está te ajudando. Mas geralmente poucas pessoas, assim, ainda não conhecia a pessoa que me mostrasse que em função disso ela está crescendo de alguma forma. Está abandonando o pensamento infantil e está amadurecendo. Está trabajando los problemas internos, sus aguas internas, su salud, sus relacionamientos, fortaleciendo su economía y dejando su vida más feliz usando esas herramientas de religión. No conocí, realmente. Mas de repente existe. Eh, es que encontramos mucho más sentido na ferramenta como originalmente nos fue presentado. Mucho más sentido. Tiene algunas cosas que son fundamentales entender también ahora, pelo menos comenzar a entender ahora durante ese periodo, durante esas 2, 3 semanas. Inclusive tem o dia de Rosh Hashanah, depois o dia do perdão, enfim. Eh, Tem algumas coisas que vamos ir entendendo, vamos ir explicando melhor, e alguns pontos que são importantes. Se vocês perceberem e ouviram, ficar firmemente em pé. Esto vai valer muito mais para dia 2 de outubro, agora, essa quarta-feira. Ficar firmemente em pé. Ou a outra, né? Eu sei que é uma quarta-feira, dia 2, né? Ficar firmemente em pé. Ou seja, entender o que estamos fazendo, mas não desde um ponto de vista ritualístico, sino desde um ponto de vista interior, como estamos explicando, né? Sim, quarta-feira, dia 2 de outubro, é o início, dia 2, dia 3 e dia 4. Então, ir treinando desde agora cómo yo me posiciono perante ese juiz que nada más sé do que nuestro propio psiquismo, vamos a entenderlo, ¿eh? O universo, o sistema, somos nós y nuestra mente superior. ¿Mm? ¿Cómo me posiciono firmemente para entender o que preciso realmente corregir para o próximo, o rumo que yo preciso corregir, ¿eh? Para o próximo período, ¿eh? Y ahí, cuando nos treinamos en eso, podemos aplicar esto no día a día, de forma maravillosa. ¿Eh? Que foi o que me trouxe problemas hoje? Que me deixou incomodado? O que me provocou atrito, internamente ou externamente? Aonde eu caí em lugares onde fiquei preso, onde fiquei sem ação, onde me senti culpado, onde eu me senti... ¿eh? Esse, no dia a dia. Então, essa techuvá, essa sanga, para os orientais, esse zazen ou esse metanoia,
para os gregos, é a mesma coisa. Es exatamente isso, vou conseguir fazê-lo todos os dias. E depois, numa etapa de evolução posterior, conseguirei fazê-lo sobre cada situação. Cada situação que acontece vai ser um aprendizado e uma continuidade. Nós chamamos aprendizado e continuidade. Aprendo e continuo. Aprendo e continuo. Se continuo sem aprendizagem, essa situação precisará voltar e ficar mais densa. Para quê? Para que eu aprenda. Não tem outra finalidade, né? A situação que se apresenta na tua vida, a coisa dura, difícil, que você diz por que aconteceu, é porque você não aprendeu de outra situação semelhante. Semelhante com menor intensidade. E anteriormente, algo semelhante com menor intensidade. E anteriormente, quando eu era pequeno, aconteceu algo semelhante, só com uma intensidade proporcional a esse entendimento que eu tinha. Agora está acontecendo algo proporcional a esse novo entendimento. Pelo menos a isso que eu pretendo alcançar. Bom, se eu pretendo alcançar isso, então vou ter que trabalhar coisas muito mais profundas. E não esperar humano Rosh Hashanah. Poder fazer isso a cada período um pouco mais curto, ou diariamente, ou idealmente sobre cada situação que aparece. Que não é dissolver. Dissolvo para resolver. Dissolvo para resolver. E se não faço isso, a situação vai ficar pior, vamos dizer, mais complexa. Para quê? Porque eu não a resolvi quando era mais simples. Quando era nível, quando a situação estava a nível macro, que afetava um entorno meio afastado, um parente longe, ou afetava a minha cidade, ou afetava talvez até meu emprego, mas não afetava a minha saúde e meu relacionamento, eu não atendi, não entendi, não a compreendi, não entendi que isso era para mudar a percepção. Então foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Aí esse fiscal acusador, esse que nós falamos agora, esse anjo acusador, já começou a juntar provas. E aí, a cada tanto, aparece esse julgamento. E o que acontece quando eu faço esse julgamento interior? Não preciso julgamento exterior. Que acontece se eu corto o alimento que está me fazendo mal? Não preciso que ninguém me diga de fora, um médico, bom, tem que cortar esse alimento. Porque eu já o fiz. Que acontece quando eu corto o ciclo de repetições constantes? Repetições da mesma situação. Economizo uma grande quantidade de pepino, problema, que o universo, o sistema vai me apresentar para que eu resolva. O sistema não vai me trazer nada que eu considero ruim porque eu já estou resolvendo. Já tenho um poder de resolução, de entendimento, de mudar minha percepção. Veja que importante isso. Basicamente, todo esto es lo que nós temos que entender de inicio para poder encarar algo que se llama, por ejemplo, Rosh Hashanah, y que no tiene nada a ver con religión. Tiene a ver con algo que acontece internamente en nuestra alma. Moisés, ¿tiene a ver con religión? No, tiene a ver con algo que acontece internamente en nuestra alma. Porque tem algo que se llama Ilulá. Ilulá é aquele dia onde a energia dos justos, que se chamam tzadik, justos, e Moisés é um deles, se apresenta novamente nesse plano, para nos ajudar, entre aspas, para trazer uma sobre-energia, né? E possamos usá-la. Isso acontece no aniversário do dia da morte. Eu falei que no dia de Moisés nasceu e morreu no mesmo dia. E isso acontece com todos nós. Então, Rosh Hashanah é visto como um dia de morte espiritual para um renascimento, como se fosse uma ilulá, né? Então, se você for um justo, que nem Moisés, que nem Jacó, ainda a tua energia, essa maravilhosa, vai ficar disponível para todo o sistema. E se não, busquemos esse caminho do justo. Busquemos nos aproximar desse caminho. Tudo bem, não alcançaremos talvez até 70, 80, 90 anos, mas bom, vamos nos dar uma chance de alcançá-lo em algum momento. Quando todos estivermos nesse nível dos justos, que não é um nível bom nem ruim, é justo, é o nível da justiça, e o justo não se preocupa com juízo, o justo não se preocupa com nada disso, com nenhuma.
com nenhum resultado de um juízo, nem com estar pedindo, implorando, pedindo misericórdia, e nem pedindo coisas, e nem pedindo coisas a Deus, e nem pedindo saúde. O justo não se preocupa com isso. O justo sabe que todo o que acontece, na hora que acontece, é exatamente isso que pensa. Justo. É justo. Quem se preocupa com todo isso? O injusto. Aquele que está pedindo clemência, misericórdia, está pedindo coisas para Deus todo dia, é o injusto. Como já falamos em algum momento, é aquele que quer receber só para si mesmo, o egoísta. Como ele sabe que foi egoísta o tempo todo, agora está abrindo o guarda-chuva, está se protegendo, tentando se proteger. Mas isso não impede que continue atuando o sistema de causa e efeito. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Se tem algo que cause, virá o efeito. Mas o efeito não é para me castigar, é uma consequência da causa, para que eu aprenda. Para que eu aprenda e corrija através de todos estes períodos. Isso mesmo, o aprendizado contínuo. A palavra que eu falei, teshuvá, que ela vem da raiz hebraica shuv, que significa voltar. O conceito essencial não é apenas se arrepender de ações passadas, mas sim retornar ao estado original de pureza e alinhamento. Se arrepender fecha portas, porque não levamos experiência. Já na metanoia, alcançamos novos estados além da nossa mente. Metanoia é uma transformação interior consciente e indica o início dessa transformação. A diferença da culpa, que marca o fim de um ciclo, sem necessariamente resultar numa transformação. Sabemos que, só para arredondar o que já falamos, o que vem da religião é culpa e se resolve com castigo. E o que vem da iniciação é consequência e se resolve com arrependimento. Com metanoia, com arrepentimiento en carácter de metanoia. Nós sabemos que, se falamos da época antiga, se resolvia, por exemplo, sacrificando um animal, tudo isso são metáforas, né? Já na Idade Média se resolvia com dinheiro. Levava dinheiro da igreja e te poupavam no castigo. Quer dizer, uma distorção total, né? Agora, logicamente, seria impensado fazer isso à luz do sol, mas isso continua sendo feito. Tanto que as igrejas e as religiões não precisam mais de fiéis. Vocês perceberam disso, né? Por quê? Porque agora compraram bancos. Então conseguem muito mais dinheiro através de juros e exploratórios e todo do que através do dinheirinho que você podia deixar na igreja. Então por isso não se preocupam tanto com fiéis. Agora são donas de bancos diretamente, né? Só para vocês irem sabendo como que funciona agora a nova religião e funcionará muito mais assim para frente, né? Eh, então, no contexto cristão, a palavra metanoia também muitas vezes traduzida como arrependimento. No entanto, o significado literal de metanoia é uma mudança de mente, uma transformação da forma de pensar. Em vez de estar entrando centrado apenas no sentimento de remorso, a metanoia fala sobre uma alteração de perspectiva, um novo entendimento que leva a uma nova forma de vida. Tanto Teshuvah quanto metanoia envolve mudança profunda e transformação, não apenas de comportamento, mas de estado de ser e de consciência. Ser pecador, sentir culpa ou estar arrependido são estados estáticos. Ao invés disso, estamos falando numa permanente transformação que leva a estados eh, e a novas percepções da realidade. Por isso, podemos dizer que, não limitar o que podemos receber no seguinte ano, no seguinte período. Isso é importantíssimo, porque se eu o limito e digo, eu não mereço todo isso, quer dizer, estou reconhecendo uma culpa. Estar firme em pé frente ao Criador é ter a determinação de mudar todo se for necessário. ¿Para que mudaríamos todo? Para ter tudo. No desejar todo implica no reconhecimento de que não merecemos todo e implícitamente o reconhecimento de uma porção de culpa. Vamos ver rápidamente uma gematria, ou seja, ver algo de números y de letras y de inteligencia suprema que está nesse livro da Torá, em todos os livros da Torá, na Torá em si, nos 5 livros. Veja o segredo do nome e o que vai o quê. Aqui saiu escrito, vamos pagar, saiu escrito ao contrário. Do tetragrama, né? O nome
de Deus de cuatro letras aparece exactamente 1820 veces na Torá. En Bereshit, 165 veces, en Shemot, 398 veces, en Vaikra, 311, en Bamidbar, 396 y en Devarim, 550, o sea, no libro que estamos actualmente, Deuteronomio. Si nós vemos aqui o segredo de Deus, o segredo de Hashem, está escrita. A palavra sod, segredo, vale 70 e o tetragrama é 26. Quando você multiplica 70 vezes 26, aparece o mesmo número, 1820. Entendemos que tem uma inteligência por trás. Esto é o que chama inteligência divina. Na energia das letras, para esta semana, vamos ver a próxima, que é a letra Lamet. Em ordem sequencial, nós temos as primeiras 10. Aquí tenemos 11 que vimos la semana pasada y esta sería la letra número 12. Entonces, está en la posición 12, solo que ela vale 30. ¿Eh? Porque ya vimos, entonces, Aleph 1, Bet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que a Yud chegamos no 10, y a partir de ali es de 10 en 10, 20, 30, y tiene esta escrita, esta forma. ¿No? Vamos a ver de varias formas más. Esta es una forma maiúscula. Lamed é uma letra cheia de simbolismos, conectada ao aprendizado, à elevação espiritual, à sabedoria e ao amor. Seus valores numéricos e associações místicas fazem dele uma das letras mais ricas em significado no alfabeto hebraico, desempenhando um papel central na tradição espiritual e no entendimento simbólico. Que é o primeiro que vamos ver? O que tem de divino esta letra? Veja bem, nós vimos tetragrama, nome de quatro letras vale 26. Sería un nombre de Deus de cuatro letras. Y si esta letra la separamos en dos que ya aprendemos, eran a Vav, que vale 6, y a Kaf, que vimos la semana anterior, que vale 20, tenemos o 26. Quiere decir, dentro do Lamed también tenemos 26. O sea, también tenemos o divino, así como tenemos no Aleph y o formato da Lamed é uma combinação da letra Kaf, que significa palma da mão, e da Vav, simbolizando a conexão entre o céu e a terra. Também. Aqui podemos vê-lo melhor, né? Onde vemos que a Lamed, através do estudo, tenta se aproximar do divino. Por que do estudo? Agora nós vamos ver. Se eu estudo a letra por dentro e vejo como ela está composta, se aproxima deste nome de quatro letras que vale 26. Por que falei do estudo? Porque a Lamed está conectada a conhecimento e busca pelo crescimento espiritual e diretamente ao estudo. Tanto aprender como estudar são duas palavras que têm a mesma raiz que a palavra Lamed. Lilmod, aprender, e limud, estudar. Ou suas diferentes formas verbais, porque sabemos que a raiz trilítera não muda. Por exemplo, neste caso, LMD, ou Lamed, Mem, Dalet. De fato, a palavra Lamed en sí significa ensinar o instruir, refletindo a função de Lamed como a letra que simboliza a transmissão de conhecimento de uma geração para outra. ¿Se entende? Vamos avançando. Temos uma forma de ver isto e de comprová-la. Ela é a que vai mais alto. Quando você escreve, está escrevendo, por exemplo, no caderno aqui, na pauta, a letra que sobressai é a Lamed. Então, é a letra mais alta do alfabeto hebraico, entendendo-se acima das outras letras, extendendo-se acima das outras letras. Simbolicamente, isso representa elevação e aspiração espiritual. A Lamed deseja tocar o céu. En Kabbalah, a Lamed también es vista como una llave para desbloquear el entendimiento, funcionando como una herramienta para accesar esferas más elevadas de conciencia. No Talmud, a letra Lamed es interpretada como un símbolo de justicia y de protección divina. En varias tradiciones judaicas acredita-se que as formas das letras poseen un significado profundo y a forma elevada da Lamed sugiere que ela olha para cima, buscando inspiração divina
e proteção para os que seguem os caminhos de Deus. Veja bem, qual letra temos antes, depois da Lamed? A letra Mem. E antes, a letra Kaf, que é a que vimos a aula anterior. Seguindo a ordem alfabética, nós temos Kaf, Mem, Kaf, Lamed, Mem. 20, 30, 40, como eu comentei agora. Esto esta secuencia también forma la palabra melech. Este un meme sería como si fuese nuestro M. Melech. Sabemos que las palabras tienen consoantes y las vogales suben a través de pontos. Y un sistema más moderno o das vogales. En la Biblia, por ejemplo, en la Torá, está escrito sin vogales. Entonces estaría escrito así de esta forma la palabra melech, que uma sequência dentro do alfabeto e tem um sentido. Melech. Mas tem muitos sentidos mais profundos. O fato de que o Lamed esteja no centro da palavra Melech, quer dizer, ela tem a parte mais espiritual do rei e as funções, as responsabilidades maiores dentro da palavra, só pelo fato de estar no centro. Vamos ver um pouquinho mais disso agora. ¿Y qué más? Representan las mismas tres letras y la misma secuencia, porque no es un acaso que la palabra rey en hebraico sea escrita de esta forma. Esto tiene un sentido. ¿Por qué? ¿Cómo yo consigo un alineamiento interno para me transformar en rey de mí mismo? ¿Qué energías yo preciso considerar y desde dónde? ¿Y qué partes de mi cuerpo ellas sugieren o afectan? Está aquí. Esas tres letras, en la misma orden, son las iniciales de Moab, que es cerebro, Lev, que es corazón, y Kaved, que es fígado. ¿Eh? Melech. Este es nuestro rey interno. Un alineamiento, onde, porque sabemos que el cerebro es energía da electricidad, o corazón da magnetismo, y el fígado, aquel que materializa, da gravidad. Então, quando nós meditamos nestas meditações de Bonenut, nós estamos justamente meditando, por isso que fazemos isso e neste sentido, né? Cérebro, coração e fígado. ¿M? De fato, algo que não falamos ainda aqui nesta reunião, nestas aulas, mas o fígado, por muitas culturas, e a maioria era considerado o órgão criador e o órgão dos sentidos. Ou seja, a nível criação, a nível materialização e a nível sentimento, muito mais importante do que o coração, que hoje considera o coração. Ainda tem alguns países muçulmanos que no Dia dos Namorados, ao invés de representar com um coração, representam esse dia com um fígado. Você pode ver, se quiser ver isso, pode ver em Madagascar. Madagascar é um desses países. Lamet é a última letra da Torá e a Bet é a primeira. Quando se juntam, formam a palavra hebraica Lev, que significa coração. Mais uma feliz coincidência aqui, né? Que nós sabemos que não são coincidências. A relevância de estudar a Torá desde o coração. Porque sabemos que, ¿por qué desde el corazón? La lengua original. La lengua original, a leitura é o contrário. E outro ensinamento que tem muito presente isto é que todos os problemas do coração se resolvem com entendimento. Quando você entende as causas do problema, você resolve a situação. Não se resolvem desde o visível, se resolve de aquilo que você não vê naquele momento, que não é totalmente evidente. Por que a Lamed é a última letra da Torá? Porque a última letra da palavra Israel, e a palavra Israel é a última palavra da Torá, e a primeira letra é a Bet, porque é a palavra Bereshit, né? Através da primeira coisa. Então, juntas, se você junta elas, novamente, como está ensinando aqui, da última para a primeira, você tem a palavra assim, coração, né? Le, nessa ordem. Da última para a primeira. Quando você não consegue solução ou não consegue entender um assunto, busca o lado contrário, busca o lado oposto.
aquele que poucos enxergam. No relato da criação se apresentaram juntas estas três letras, Kaf, Lamed, Mem. Estas três letras. ¿Mm? Y el Criador dice que no criaría un mundo con ellas porque estarían muy ocupadas con las obligaciones de un rey. ¿Mm? Justamente. Si queremos entender o conocer cuánto que vale a gematría, o sea, soma las letras da palabra Lamed soletrada, Lamed, como falei antes, Lamed Memdalet, una vale 30, una vale 40 y otra vale 4. O valor es 74. ¿Mm? No vamos a asociarlo ahora a alguna otra palabra, mas es importante saberlo. Siempre vamos a buscar a raíz das questões. Na primeira, onde que aparece a primeira lamed da criação? Inicial, estou falando, porque no meio da palavra aparece en Elohim. Quando diz que Deus criou os céus e a terra, aparece na palavra Elohim, mas está no meio. Como inicial aparece onde diz, e Deus abençoou, dizendo, Leemor, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. A primeira lâmina da criação aparece aí. Leemor se traduz como dizendo ou para dizer. Deus abençoou dizendo, e aí falou, multiplicai-vos e enchei as águas. É usado muitas vezes na Torá em contextos em que Deus fala ou dá comando. Quando Deus disse algo que iria fazer, fructificar, multiplicar, quer dizer, a lâmina está indicando uma ação a ser feita. Esto não listei aqui, mas tem palavras, verbos, ações, muitas palavras em hebraico que quando alguém diz, anuncia o que vai fazer, essas palavras iniciam com lâmina. ¿Eh? Agora vamos ver uma meditação que tem a ver com o Shem, com o nome número 17, que seria trascender os limites. Em alguns lugares vai haver como transcender uma forma rígida de pensamento ou também trascender o ego, né? Sabemos que a parte de ego é necessária até um limite, mas a partir de ali nos limita. Então, trascender os limites seria trascender também nossos aspectos egoístas. ¿Y qué nos limita? ¿Qué nos impede de avanzar, de tener una vida financeira, familiar melhor, de ter uma saúde melhor? Justamente os limites que nos impõem, o egoísmo que não nos permite ver todo o que poderíamos receber, ganhar, se nos abríssemos também para essa parte de dar, que em hebraico é Gesed, do Gesed. Entender que si nos fechamos para o dar, sempre vamos a estar limitados. Então, basicamente, tem esse sot, esse segredo, esta meditação, que também inicia com a letra Lamed, que é decir, já está nos trazendo um aprendizado, Aleph está nos trazendo o divino aqui no meio, e a Vav que conecta o mundo de cima com o mundo de baixo. Já, por isso que a partir desta aula, também vamos conectar sempre que tivemos a possibilidade, ou em alguma delas, vamos ir conectando também este código de três letras, este nome de Deus, o 72 ou algum outro que a gente medite, também como energia, porque aqui também estamos falando de corrente trifásica, Estamos falando de um positivo, um negativo, um neutro, ou bifásica, aqui com neutro. E estamos falando, podemos esto encararlo con de diferentes formas, desde la física de la electricidad, desde electricidad de magnetismo y gravedad, y desde el propio entendimiento de las letras. Como nós ya vimos estas tres letras, ya podemos entonces entender que aquí tiene una mensaje dentro da propia, eh, do propio nome, né? Eu falei, um aprendizado constante. Aprendo que com a energia divina eu posso unir os céus e a terra. Não? E unir os céus e a terra em mim vai me levar a transcender os limites. Quais limites? Os limites que me impõe a terra ou os limites que me impõe o céu. Quando as pessoas que fogem do material, do terreno, dizem, não, eu sou espiritual, beleza. Isso está te impondo um limite de que você conquiste o que tem que conquistar aqui também, na terra. A imagem de Lamed ampliar un poquito, vamos a ampliar un poquito aquí.
de Lamed Aleph Vav. Lamed Aleph Vav, o valor numérico de esta secuencia es 30, 31, 37 o valor numérico. E o nome é o nome número 17. Então, para também nos colocar em contexto de que estamos meditando. Sabemos qual que é o significado, o que vamos intencionar. Intencionar eh, se chama kavaná, uma intenção. Que intenção vou colocar na hora de meditar? E para meditar, buscamos nossa posição de pés juntos, do corpo o mais relaxado possível, de elevar uma consciência através da respiração, que vai ser uma consciência expandida para este momento de meditação. E aí respiramos algumas vezes dentro dessa consciência e começamos a visualizar as letras. A primeira, à direita, a Lamed, aquela que estávamos estudando. Acendemos a letra como si ela estivesse irradiando um fogo, uma luz intensa. Acendemos a letra do lado também, como se fosse uma intensa luz, e acendemos a outra letra. Ou seja, acendemos a Lamed, Aleph e Vav. Mas essa luz vai cobrando mais intensidade e se une acima das três letras, se une numa luz específica, numa luz muito mais intensa. Essa luz chega até nosso cérebro e entra pelo topo da nossa cabeça. Invade todo nosso cérebro, ilumina nosso cérebro, agora está descendo para nosso coração, enche nosso coração, ilumina nosso coração, nos expande interiormente, desce para nosso fígado, ilumina nosso fígado, nosso poder de manifestação, depois sobe novamente para o coração e agora sobe novamente para nosso cérebro. Nos sentimos com um poder de luz intenso para trascender os limites. Agora, essa luz que está nesses três centros, concentrada agora no nosso cérebro, desce para nosso coração intensamente, sobe novamente para o cérebro e vai descer para o coração cada vez mais intensa e cada vez mais rapidamente. Cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Cada vez mais intensamente e mais poderosa. Agora irradiamos esta luz novamente para todo o espaço, um lugar maior inclusive do que nosso planeta físico. E nós também estamos visualizando todo o planeta desde uma posição privilegiada, desde um lugar afastado, onde conseguimos ver todo, todos os reinos, mineral, animal, vegetal, humano, as pessoas, os lugares, os países, os rios, os mares, conseguimos ver todo. Então, vamos encher de luz cada canto do universo. Vamos levar essa luz para todo lugar. Não vamos deixar nada sem esta luz de Lamed Aleph Vav, que vai fazer com que os limites sejam transcendidos. Os limites são o egoísmo, os limites são o vitimismo, os limites são a culpa, os limites, um grande limite é a culpa. Os limites são o se sentir pecador.
Os limites são se sentir perdedor. Os limites estão dentro de nós. Então, vamos fazer com que esta luz opere no mundo físico para que todo mundo transcenda seus limites. E agora sentimos que nós estamos trascendendo nossos próprios limites em todos esses aspectos. E toda a nossa vida, nossa existência e nossas interações também as olhamos desde um lugar superior, desde um lugar onde podemos ver o todo. Podemos ver esse ano que vivemos e aonde estiveram esses limites em nossa própria existência. Por isso agora precisamos reconhecer, precisamos escutar aquilo que dizemos e sentimos nesse período e que vai fazer com que superemos isso para abordar um novo período renovados, entendendo que sempre haverá inicios e finais, e se não usamos essa energia, ela ativará em nós todo o automático, todo o que já carregávamos e que não desejamos mais, limites que vinham de fora. Agora, o limite só estará dado por aquilo que eu penso, digo, sinto e faço. Então me concentro em pensar, dizer, sentir e fazer aquilo que desejo. Ahora respiramos algunas veces nuevamente, conscientemente. Sabemos que toda esa luz, toda esa energía está dentro de nós y ainda continuaremos compartilhando y aprofundando ese entendimiento durante todos esos próximos periodos. A energía de este periodo podemos ir resumiendo de esta forma. Iniciamos un periodo de firmeza na nossa postura, silencio, no julgamento e intenciones claras para el próximo pacote de vida. Entendemos que ese pacote no está criado y ni fue predestinado y ni está escrito. Tenemos una nueva folia para escribir y queremos que esa folia esté ya en branco. Eso es lo más importante, ¿eh? Si no, no conseguiremos escribirla. Que esa folia esté ya en branco o esté ya toda rabiscada depende exclusivamente de você. ¿Cómo nos mantemos próximos da energía da criação neste próximo pacote, ano, meses? A través de un estado de observación permanente. Entender que no nos merecemos. Só así pasamos de alguien precisa me alimentar para un nuevo estado o de eu posso dar para que ese nuevo estado, por ley de afinidad de formas, ao me encontrar dando, permita que eu possa receber. Ese estado de eu mereço muitas coisas vem um estado de infância também, né? A criança, o que diz? Eu mereço. Você me deu a vida, agora tem que me alimentar, tem que me dar. E como vai crescendo a pessoa? Vai crescendo assim, eu mereço todo, eu mereço, Deus. Não, Deus não é a mãe que te alimenta. A diferença, então, entre esse eu mereço e eu posso dar, e eu tenho a capacidade de dar, o sistema vai interpretá-la como que você cresceu. Quando você diz eu mereço, o sistema interpreta que você não cresceu, que você está ainda no estado de lactância, achando que merece ser alimentado.
Por isso, quando as pessoas dizem, eu mereço, eu por quê mereceria? Por que eu mereceria? Se eu não faço nada para merecer, se eu não dou nada, por que eu mereceria que alguém me dê alguma coisa? Esta é a grande confusão de aquele eu mereço, né? Eh, Deus me dá o que eu mereço. Sim, vai acontecer algumas coisas que você merece mesmo. Ou seja, que nós merecemos mesmo. Se abrimos dessa forma, sem fazer antes nossa techuvá, sem fazer antes nossa metanoia, sem ir além da nossa mente. Claro que podríamos merecer después de hacer todo eso y de entender que estamos creciendo y de entender que estamos creciendo de una forma equilibrada, armonizada, que estamos mudando nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de dar, estamos mudando nuestra percepción. ¿Eh? Mas, desde el momento que falemos en algún momento, eu mereço, ahí sabemos que vamos a estar voltando en aquel estado anterior. Eu dou tem que ser, não eu mereço. Eu dou todo o que eu posso dar. Eu quero me tornar merecedor. Como? Dando? Tudo bem. Eu quero que o merecer, ou melhor, o receber, seja uma consequência, porque aí quer dizer, entendemos o mundo de causa e efeito. Seja uma consequência do eu dar. Aí é diferente. Aí muda completamente, né? A forma como o sistema vai te ver é localizar e, quem sabe, fazer desse próximo pacote de vida algo que te deixe maravilhado. Acredito que estão abertos os microfones e a quem quiser. Boa tarde. Eu quero agradecer pela reunião, muitos entendimentos aqui, entendimento com relação ao momento também, e fico Uhum, muito feliz com sempre ter esses momentos de aprofundamento, né? uhum, Para evolução, evolução contínua, como você falou. uhum. E também gostei muito de entender um pouco mais sobre a letra Lamed. Acho que as letras trazem assim uma abertura, um entendimento um pouco maior também, e Sim, achei incrível isso também. Então, que queria bom, agradecer. que bom, que bom, que ótimo. Claro que sim, eu que agradeço. Eh, o entendimento agradece, né? Esse próximo período de vida agradece, porque Horácio, se nós podemos dar um pouquinho já, opa, vamos avançando, né? Sim, sim, João. Horácio, eu, eu poderia dizer que esse eu posso dar, né, a sua doação para nós Uhum, é uma coisa assim, não tem como mensurar, né? Então, parabéns aí pelo seu doar todos os sábados, fazendo o que você faz, nos alimentando, né? Embora a gente uhum, crescendo, mas crescendo. é um alimento espiritual que vai Uhum. nos dar cada dia mais. Gratidão. Que bom que eu me alimento muito mais de tudo isso, porque você não faz ideia de quanto que eu recebo, que chama receber por dar, né? E não receber É, para dar, porque se for receber para dar, eu estaria esperando receber para depois dar. Neste caso, o receber por dar funciona muito bem. Posso garantir que funciona muito bem, né? Eu parabéns recebi, de novo. e isto é o receber, receber é isso aqui. Isso que você está falando é claramente uma forma de receber maravilhosa, né? Muito bom, agradeço. Horácio, Sim. também queria agradecer imensamente tudo que você traz para a gente, né? E esse receber por dar é assim um sistema, um universo assim, é uma captação assim de mensagem assim muito rápida, né? E que eu tenho percebido isso no meu dia a dia, nos meus Uhum, resultados, é incrível. uhum. Esse entendimento mudou muita coisa. Que bom E que você está, gratidão por que, tudo. que bom que está servindo então para você. Ótimo, que bom. Sim, Para os obrigada. que talvez não estavam quando nós falamos mais disso, tem algumas formas de dar, né? Que todas são formas de dar, né? Mas geralmente se espera receber alguma coisa para dar,
Então, receber para dar não está errado, mas é um nível, né? Receber para dar. Eu quero receber algo, então depois eu vou dar. Sei lá se depois eu lembro de dar, ou quanto que eu vou dar, né? Mas o receber por dar, vê que mudamos ali a preposição, não é para dar, é por dar. Quando eu recebo por dar, quer dizer, o dar tem que vir antes, né? É, o dar vem antes, porque primeiro você só pensa no dar e vai ver como funciona. E não estamos falando também de bens materiais ou de determinada coisa específica, né? Dar todo aquilo que você sentir que pode dar. E está relacionado também com a missão de vida, com você saber para que está aqui, né? Saber para que nossa energia está aqui, o que podemos dar em relação com o que viemos fazer e não sair a dar qualquer coisa porque sim, porque agora eu acho que tenho que dar. Não, ser coerente com isso, né? A coerência é muito importante nisto. Você tem alguns dons, algumas virtudes que são só suas, né? Então, como você dá essas virtudes? Essas virtudes estão ali, não é por um acaso, né? Como você faz para dar ou transformar essas virtudes num dar? Aí com cada um, né? Isso pode ser que não custe nada economicamente. Pode ser que sim, mas é relativo, porque depende de tua posição de esperar, né? Se você espera, espera e espera, provavelmente vai, por afinidade de formas, atrair a mesma energia. Pessoas que esperam só, né? Se você só quer receber, 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 só vai atrair o mesmo. Pessoas que querem receber, receber, receber. Agora, veja bem, se tua energia for, a forma for, bom, eu vou buscar o que posso dar. E dar, por afinidade de formas, os que se aproximam também são aqueles que darão. ¿M? Dão valor ao uhum. que você faz, né? Dão, dão assim, uma quantidade de coisas que muitas vezes não são tangíveis, ou sim, sim, já me encontrei com todas as situações que você possa imaginar. Coisas que não esperava, porque não fiz algo para esperar isso, e aí apareceu o dar, né? Ou seja, se nivelou, né? Eu tinha para dar Uhum. e com quem se aproximou que também tinha algo para dar. Isto também nos leva a uma boa sociedade, a um bom intercâmbio, a uma empresa saudável, em todos os planos, né? A nível Esse, familiar. Uhum. isso Sim, daí a gente chama de sincronicidade, seria essa a palavra? Ou tem também, alguma né? outra? Uhum. A nível corporativo seria o ganha-ganha, né? Você pensa em que todos Uhum. têm que ganhar, e quando você Ah, entra com uma sim. mentalidade de É, ganha-ganha, é decir, é win-win, né? Uhum. você vai encontrar pessoas para fazer negócios com a mesma mentalidade, né? Agora, quando a pessoa entra com uma mentalidade apenas egoísta, provavelmente os clientes, parceiros, pessoas que aparecerão para negociar, também terão essa energia, né? Também terão Aham. a mesma intenção. Então, o que acontece? Uhum. Todos perdem ou só um ganha, e aí você vai ter que controlar se aquele que ganha não é só o outro, e você sai perdendo de uma situação que poderia estar nivelada onde todos ganham. Já não existe mais esto de a consciência de que para que um ganhe, outro tenha que perder, é a consciência da velha era, né? Entendi. Grato mais uma Beleza? vez. Gratidão. Então, beleza, pessoal. Agradeço. A gente nos assuntos de sábado se encontra de novo no próximo final de semana e desejo toda, toda a luz possível para esse próximo período. Tá bom? Gratidão, Horácio. Gratidão, Gratidão, Horácio. gratidão, 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 gratidão. Horácio, Agradeço a todos por mais vocês. uma chuva. Horácio. Agradeço. Gratidão. gratidão, gratidão. Certo, Obrigada. então, obrigado. Boa tarde a todos.